Oração para negar o mal. Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que a imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. É verdade que o pensamento é força motriz e que aparece o bem quando se pensa no bem, e surge o mal quando nele se pensa. Isto é lei da mente. Porém, mesmo que surjam coisas más por se pensar nelas, elas não são existências verdadeiras. Elas se manifestam segundo a lei mental da manifestação da miragem. Coisas e fatos maus não são existências verdadeiras. São inexistentes e apenas parecem existir. São como as imagens cinematográficas. Mesmo que a personagem de um filme pareça morta, o ator continua vivo e sadio. De modo análogo, por mais que você pareça doentio e por mais que este mundo pareça imperfeito, essas imperfeições não existem de verdade e você continua sadio e vigoroso no mundo perfeito e harmonioso. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos. Obrigado pela sua participação em mais esta atividade da Seitonoye. Agradeço a oportunidade de, neste dia, estar aqui junto com todos os senhores para que possamos estudar o ensinamento da Seitonoye. Vamos utilizar o livro Siga Reto Sempre em Frente e vamos utilizar também Palavras de Luz 2021 para que possamos reflexionar sobre o ensinamento da Seitonoye. Aos amigos que estão chegando pela primeira vez, estão participando da nossa atividade, não conhecem ainda o que é a Seitonoye, a palavra Seitonoye significa lar do progredir infinito. E a Seitonoye poderíamos definir como um ensinamento aplicado que desenvolve e desperta a natureza divina que existe dentro de todo ser humano. Proposta do ensinamento da Seitonoye, fazer com que eu, você, todos nós juntos, possamos ter a certeza, a fé, a crença de que somos imagem e semelhança de Deus. Somos a própria vida de Deus. E permitir com que essa vida de Deus, ela possa se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras. Conforme dito, vamos utilizar, neste dia, o livro Siga Reto Sempre em Frente, capítulo Eu e o Outro, e vamos utilizar, para aqueles que já conhecem o livro, é um livro que tem 6 capítulos, cada capítulo tem 6 histórias, que nos levam a uma reflexão sobre a prática do ensinamento da Seitonoye, e ao mesmo tempo, em cada final dessas histórias, nós temos aí uma atividade prática, uma tarefa para que nós, como adeptos da Seitonoye, possamos colocar em prática o ensinamento da Seitonoye. E vamos utilizar hoje, no capítulo 6, justamente a história que fala sobre o pacote de biscoitos. E aí vamos reflexionar se nós estamos comendo o biscoito do nosso pacote, ou se de vez em quando a gente está comendo o biscoito do outro pacote, do pacote do outro, a gente não tem muita certeza. Quando eu falo de prática do ensinamento, de colocar a teoria no nosso dia a dia, na nossa vivência, é que nós aprendemos muito cedo, né? Que o ensinamento da Seitonoye não pode ser uma teoria hipotética de escritório. É bonito, é maravilhoso na teoria. Não. O ensinamento da Seitonoye é lindo na teoria e lindo também na prática, porque quando nós colocamos em prática, automaticamente os resultados eles se concretizam no nosso dia a dia. Mas aí nós estamos aqui reunidos com o Senhor, com a senhora, com os amigos que já conhecem o ensinamento da Seitonoye, para que nós possamos fazer uma reflexão se de fato estamos vivenciando no dia a dia o ensinamento da Seitonoye. Porque não adianta, por mais que você tenha o conhecimento de que a água vai saciar a sua sede, se você não partir para a ação de tomar a água, não vai gerar resultado de saciar a sua sede. Da mesma forma, é verdade, por mais que saibamos, sou imagem e semelhança de Deus, sou a própria vida de Deus, nasci para a saúde, a felicidade, a prosperidade, a alegria e a harmonia. Se não vivenciarmos isso no nosso dia a dia, em nossos atos, pensamentos e palavras, não iremos receber os benefícios desta conscientização.
Aliás, a palavra certa não seria nem sem conscientização, deste conhecimento, porque eu posso ter o conhecimento e não usufruir, mas conscientização é você ter o conhecimento e ao mesmo tempo permite com que esse conhecimento se transforme em realidade nos seus atos, pensamentos e palavras. Livro Siga Reto Sempre em Frente. Agradeço a Seitianoye do Brasil pela oportunidade de poder lançar este livro. Ele diz assim na página 223, já que a nossa missão neste mundo é manifestar o nosso Deus interior em nossos atos, pensamentos e palavras, eu convido a cada um dos senhores para uma reflexão. Como eu estou me expressando? Como eu estou permitindo com que o meu Deus interior se expresse em meus atos, pensamentos e palavras? Quando surge um pensamento negativo, quando utilizamos uma palavra negativa, quando vibramos de maneira negativa para com uma situação, para com uma pessoa, será que isso significa permitir ou expressar aquilo que somos? Ou estamos nos equivocando? Sabemos quem somos, mas não fazemos um esforço para que esse nosso Deus interior se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. E essa bendita história, o pacote de biscoito, ela nos remete a essa reflexão, tá? Ela nos remete a essa reflexão. Porque às vezes somos muito rápidos no julgamento para com o outro, afinado, em relação à atitude do outro. Porém, às vezes não percebemos que nós estamos nos equivocando. E doutrinariamente, nós vamos hoje compartilhar com os amigos o que significa passar por determinadas situações negativas na vida e de que forma nós, adeptos da Seitianoye, devemos nos portar diante de uma aparente dificuldade para que possamos permitir com que a nossa essência se faça presente em nossos atos, pensamentos e palavras. Página 223, palavras do professor Masaharu Taniguchi, do livro 365 itens para alcançar o ideal. Está aqui, na página 223. As pessoas repletas de amor jamais ficam irritadas. Já começou chutando balde, né? O professor Masaharu Taniguchi. Se eu fico irritado, se eu fico incomodado, se eu reajo de maneira negativa face a uma situação, significa que tem um vazio de amor dentro do meu coração. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi ele diz, as pessoas repletas de amor jamais ficam irritadas. Jamais ficam irritadas. E ele diz mais, o amor acolhe e envolve tudo e perdoa magnanimamente a todas as pessoas. Isso é para que possamos reflexionar. Já que somos imagem e semelhança de Deus, o nosso papel é permitir com que o amor de Deus se manifeste em nossos atos, pensamentos e palavras. A proposição aqui é reflexionarmos, se eu sei que sou imagem e semelhança de Deus, que sou a própria vida de Deus, esse Deus precisa se manifestar em nossos atos, pensamentos e palavras, naquilo que eu penso, naquilo que eu falo e naquilo que eu faço. Eu lembro de uma saudosa amiga, hoje se encontra no mundo espiritual, o nome dela é Marisa Rocha do Nascimento. É uma amiga desde a Associação dos Jovens, da Regional SP Osasco, quando participavam a partir do ano de 1994. Acabamos fazendo a amizade. E quando eu passei a fazer parte do quadro de colaboradores da sede central da Seitianoye do Brasil, ela também já estava como colaboradora aqui da Seitianoye do Brasil. Da Seitianoye do Brasil, a sede central ela está situada aqui no bairro do Jabaquara, na cidade de São Paulo. E ela residia em Osasco e eu também residia em Osasco. E aí, como eu me deslocava de Osasco para a cidade de São Paulo, para a sede central, utilizando o nosso carro, acabávamos acertando um horário no centro da cidade de Osasco para que ela pudesse vir junto. Ou seja, de 4 dias, 5 dias que deslocávamos aqui para a Seitianoye, sede central, 3, 4 dias, a Marisa, a divulgadora Marisa, ela vinha com a gente.
E o mais interessante é que tinha um ritual, né? Tinha um ritual, exemplo, eu acordava mais cedo em casa, fazia o Shinsokan, fazia a leitura da sutra para os antepassados. E aí depois, rapidamente, fazia os preparativos para me deslocar para a cidade de São Paulo, ok, entrar no carro, seguia. Passava no centro da cidade de Osasco, onde residíamos, e aí quando eu saía de casa eu colocava a sutra, ou seja, o áudio da sutra sagrada, a chuva de néctar da verdade. E o ritual era muito interessante, porque quando ela entrava no carro, era bom dia, ok. E enquanto estivesse o áudio da sutra, nós acompanhávamos a sutra sagrada, mesmo que mentalmente, mas não ficávamos conversando. E aí, dependendo do trânsito, se não tinha trânsito, ok, eu estava próximo da sede, quando eu terminava a sutra, a gente começava a conversar. Se tinha um trânsito intenso, a sutra terminava bem lá na Marginal, Tietê, Marginal Pinheiros, né? E aí a gente começava a conversar. Então era sempre isso, todos os dias. Acordava, fazia oração, me ajeitava, pegava o carro, carona para Marisa, e aí sutra sagrada no carro. E um dia desses, a sutra já tinha terminado, e estou eu chegando aqui do lado da sede central, e tem um complexo Itaú. Olha o que é ter teoria do ensinamento e esquecer que tem que praticar, tem que vivenciar. Estou eu aqui dirigindo o carro, ela do meu lado, a gente conversando, chegou perto do complexo Itaú, aí tinha um pouco de trânsito, e aí faltávamos ali 5, 10 minutos para chegar, no máximo 5 minutos para chegar na sede central. E aí de repente o sinal abriu, quando eu avancei, o sinal estava aberto, apareceu um carro do nada, e aí entrou de vez na minha frente. A única opção foi frear, puxar o freio de mão, e aí cantar os pneus e levar aquele susto, né? E aí quando eu levei aquele susto, porque o carro ele apareceu do nada, ou seja, eu estava fazendo o certo e ele estava fazendo aparentemente o errado. E aí tomei um susto tão grande que na hora eu coloquei a cabeça para o lado de fora e aí mandei, né? FDP! Calma, antes que você pense besteira. FDP significa Filho de Deus Perfeito. Bem que naquela época não foi isso que eu falei, tá? Coloquei a cabeça lá de fora e mandei FDP! E na hora que eu falei, aí eu lembrei, né? Que eu tinha companhia no carro, ou seja, que a divulgadora Marisa estava do meu lado. Olha como é a cabeça do ser humano, né? Isso significa que se eu estivesse sozinho, eu ia xingar e estava tudo certo. Porque a minha preocupação é, meu Deus, eu sou preletor da Seitinoye, ela é uma divulgadora da Seitinoye, o que é que ela vai dizer? Que bonito, hein, preletor? Um palavrão desse no meio da rua, está envergonhando a Seitinoye, E aí eu, morrendo de vergonha, vermelho já, porque ela estava do meu lado, fui voltando para a minha posição, né, tirando a cabeça de fora do carro, e aí, envergonhado, virei para ela, né? E eu tinha certeza. Ela olhar para mim e ia dizer, bonito, hein, preletor da Seitinoye? Bonito, hein? Como pode? O senhor que fala que o homem é filho de Deus, o senhor que fala somente diz a verdade, agora um palavrão desse? E para minha surpresa, quando eu olhei para a Marisa, saudosa amiga, ela estava com a cabeça lá de fora gritando, é isso mesmo, FDP! E aí eu fiquei mais assustado ainda, né? Porque eu lembrei de uma passagem do mestre Masaharu Taniguchi, quando ele diz, ser humano, alguns dos seres humanos não se contentam em ir para o inferno. Querem ir para o inferno e ainda querem levar a companhia. Fiz o errado, ainda influenciei a outra a fazer também o errado. Quando o professor Masaharu Taniguchi ele diz, as pessoas repletas de amor jamais ficam irritadas. Foi uma bela reflexão para a minha pessoa, né? Porque se aparenta-se uma situação negativa e eu reajo de uma forma não condizente com o Filho de Deus, significa que eu estou tendo apenas o conhecimento da verdade. Mas essa verdade ela não está se manifestando de forma natural em minha vida. Nesse sentido, o convite aqui para cada um de nós, quando formos estudar o pacote de biscoitos, é justamente este, que o nosso conhecimento se traduza em convicção,
que o nosso conhecimento da verdade se traduza em fé, que o nosso conhecimento de que somos imagem e semelhança de Deus possa se manifestar sempre naquilo que eu penso, naquilo que eu falo e na maneira como eu atuo. Por isso que o professor Massaro Taniguchi, ele sempre diz, dificuldades não são dificuldades, né? Não são infelicidades. Dificuldades são belas oportunidades para que possamos manifestar o nosso Deus interior. Mesmo que surja uma aparente dificuldade em nossa vida, mesmo que surja, se você tem certeza que a imagem e semelhança de Deus vai serenar o seu coração, serenar a sua mente e encontrar a solução para essa aparente dificuldade com tranquilidade, porque vai permitir com que Deus possa se manifestar de forma natural no seu coração. Preceitos, Palavra de Luz 2021. Olha o que diz a página 19. Aqueles que aceitam cada experiência da vida como uma lição para a sua alma, progredirão. Todos os eventos são professores que nos ensinam algum tipo de lição. A partir desses eventos, aprendemos maneiras melhores de fazer as coisas. Mesmo diante do infortúnio, isso eleva e purifica a nossa alma e somos treinados para manifestar ainda mais nossa maravilhosa imagem verdadeira, isto é, a do Filho de Deus, homem. Mesmo que surjam aparentes dificuldades, são belas oportunidades para que possamos treinar, manifestar o nosso Deus interior. Vamos estudar o pacote de biscoitos. Essa é uma história que é bem interessante. Eu gosto da reflexão. Certo dia, uma moça estava no aeroporto esperando o seu voo, e de repente ela decidiu comprar um pacote de biscoito. Ela comprou um pacote de biscoito, se dirigiu para a sala de embarque, acompanhe o raciocínio, e aí escolheu um local para que ela pudesse sentar, e ao lado tinha uma cadeira e uma mesa. E aí ela sacou um livro para ler, abriu o seu pacote de biscoito, colocou em cima da mesa e pegou um biscoito. De repente, um senhor que estava sentado ao seu lado também pegou um pacote de biscoito. Quando ele pegou o pacote de biscoito, ela se sentiu indignada. Ela ficou meio furiosa, né? Tipo assim, pago, é meu, e que ousadia dele de pegar o meu biscoito. E pegar o meu biscoito. O detalhe é, ela não falou nada, mas se indignou. A cada biscoito que ela pegava, ele também pegava um biscoito. E aí, de repente, ela furiosa, mas não falou nada, ela percebeu que no seu pacote de biscoito, restava apenas um biscoito. E ela pensou, eu só quero ver o que ele vai fazer agora. Não é possível que ele pegue o meu último biscoito. O senhor carinhosamente pegou o último biscoito, dividiu ao meio, deixou um biscoito, a metade do biscoito, comeu o outro, se levantou, deu tchau e seguiu viagem. E aquilo fez com que ela ficasse mais irada ainda. Porém, ele se foi. Agora eu vou ler para ficar mais claro para todos nós. Nesse momento foi chamado o seu voo, o voo da senhora. Ela pegou seu livro, suas coisas, dirigiu-se ao embarque. Quando se sentou confortavelmente em seu assento, mexeu em sua bolsa, no intuito de apanhar uma caneta. Para a sua surpresa, o seu pacote de biscoito estava ali, dentro da bolsa, ainda intacto. Sentiu vergonha, pois quem estava errada o tempo todo era ela. E não havia mais tempo de pedir desculpas, nem de desfazer o mal entendido.
o pacote de biscoitos. Gostaria com todos os amigos aqui que pudéssemos reflexionar. Já parou para pensar quantas vezes em sua vida você é quem estava comendo os biscoitos dos outros? No seu dia a dia? Você tem ficado mais irritado com as atitudes das pessoas e tem conseguido ser generoso a ponto de dividir os seus biscoitos? Já que nós estamos falando do ensinamento da Seichunrei, nesse momento nós vamos falar do Kanzeon Bosatsu. Kanzeon Bosatsu é uma expressão que nós utilizávamos no passado, e que hoje, com a padronização de terminologias, a expressão utilizada é Bodhisattva, que reflete os sonhos do mundo. O conceito doutrinário de Bodhisattva, que reflete os sonhos do mundo, ou o antigo Kanzeon Bosatsu, é contemplar os sonhos do mundo. Kanzeon Bosatsu é uma divindade que contempla os sonhos do mundo. Ela capta a minha vibração e faz com que essa vibração se manifeste em outra pessoa. Contemplar os sonhos do mundo. Quando nós falamos do biscoito, quando eu fico irritado com uma pessoa, quando eu fico irritado, é irritado pela sua atitude, pela sua maneira de agir, pelo seu ato praticado. Porém, se formos enxergar isso conforme a literatura da Seichunrei, o outro é um espelho que reflete aquilo que está dentro de meu coração. E quando eu fico irritado com o outro, na realidade, eu estou chateada porque ele está comendo o meu biscoito, mas não consigo visualizar o ato do outro como reflexo dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. O professor Masaharu Taniguchi nos ensina, no livro dos jovens, ele diz assim: tanta felicidade como a infelicidade não vem de fora, e sim de dentro. Somos felizes ou infelizes, dependendo de como aceitamos as coisas que vêm de fora. Posso ficar extremamente irritado com o ato do outro, mas eu posso perceber no ato do outro algo que um dia eu pratiquei e agora eu estou tendo a oportunidade de passar pela mesma situação. Página 225. Obviamente, não conseguimos ver os nossos próprios olhos, correto? Se quisermos vê-los, podemos nos colocar diante de um espelho. Para conseguirmos enxergar o nosso interior, muitas vezes precisamos desses espelhos. Dessa forma, é necessário compreender: as pessoas que nos criticam e nos agridem são para nós espelhos a nos mostrar nitidamente os nossos defeitos. Espelhos. O outro é reflexo de meus pensamentos e sentimentos. Se eu atraio uma situação aparentemente negativa, exemplo, vamos dar um exemplo simples. O professor Masaharu Taniguchi diz, e nós aprendemos na literatura, que os filhos, quando pequenos, quando eles elegem, eu gosto desse alimento, não gosto desse alimento, eu gosto daquele alimento, não gosto daquele outro alimento. Esses filhos, quando eles têm no máximo até 12, 13, 14 anos, que eles passam a eleger este ou aquele alimento. O professor Masaharu Taniguchi ele diz que isso é reflexo da atitude mental dos pais, que tratam bem determinadas pessoas e tratam de maneira diferente outras pessoas. E selecionam a maneira de tratar de A, B ou C. E o filho capta essa vibração e faz com que ele possa escolher: eu gosto desse, eu não gosto daquele, como reflexo da atitude mental dos pais na tratativa para com determinadas pessoas. Quando o professor Masaharu Taniguchi ele nos ensina, as pessoas são espelhos dos nossos pensamentos e sentimentos. Às vezes podemos atrair uma pessoa, como diz o professor Masaharu Taniguchi no A Verdade, volume 8,
são pessoas que usam lente de aumento para ver os nossos defeitos. Lente de aumento para ver os nossos defeitos. E aí falam com intensidade, propagam. Exemplo, dentro da família, às vezes, se manifesta fenomenicamente essa situação, sim? Dentro da família. É aquela pessoa que, quando ela vai falar, ela fala e faz um estardalhaço em relação a determinados defeitos que nós temos. É espelho refletindo uma postura que eu tenho como hábito de apontar e reconhecer os defeitos dos outros. Quando essa pessoa se manifesta dessa forma, é Deus disfarçado, me dando a oportunidade de perceber que, na realidade, o ato dela é tão somente reflexo da minha postura e que eu tenho como hábito agir desta forma, em maior ou menor intensidade. Porém, eu atraí essa situação para que eu possa perceber que algo precisa ser modificado dentro de mim. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi nos diz, o outro são espelhos. A maneira como nos relacionamos com o outro e a atitude das outras pessoas estão demonstrando aquilo que está dentro do meu coração, como pensamentos e como sentimentos. Página 225, ainda está escrito assim: o familiar que o faz perder a paciência, o colega de trabalho que o irrita, o chefe que o incomoda, são todos espelho. A pergunta aqui é, o que precisamos aprender com cada um deles? Vamos falar do chefe. Vamos falar do chefe. O chefe que o incomoda, o chefe que pega no pé, o chefe que... E aí o professor Masaharu Taniguchi lhe diz, chefe tem relação com os superiores, sim? Chefe, relação com superiores. Se eu tenho uma boa relação com os meus pais, eu tenho uma boa relação com os meus superiores. Se eu passo a acreditar que meu pai é muito chato, pega no meu pé, quer me restringir, quer saber tudo que eu faço, eu atraio, muitas das vezes, como reflexo dessa vibração de desarmonia com o meu pai, uma pessoa que tem semelhança de querer controlar a minha vida, como meu pai controla. Reflexo. Alguns anos atrás estava na cidade, no interior de São Paulo, e de repente ela parou na minha frente e disse, preletor, concluí o meu curso, prestei o exame para o OAB, estou atuando na área de advocacia. Estou atuando como advogada, porém, a minha prosperidade, ela melhora, piora, melhora, piora. E eu queria saber do senhor o que passa, o que ocorre para que, de repente estou bem, de repente a prosperidade some. Se manifesta, some. Estou ficando cansada desse sobe e desce. A pergunta para ela é, tem uma boa relação com seus pais? Ela disse, sim, com os dois, porém, mais com minha mãe. O meu pai também é advogado, porém, nos últimos tempos nós tivemos aí um entrevero, tivemos uma dificuldade no relacionamento, porque assim que eu prestei o exame da OAB, eu já poderia atuar, e ele me convidou para que pudesse fazer parte do seu escritório de advocacia, para que eu pudesse ganhar experiência. Porém, eu não recebi dessa forma, eu recebi como uma maneira de querer me controlar e também, quem sabe, não estar acreditando na minha capacidade. Eu disse para ele que não, eu iria abrir o meu escritório e iria vencer, mesmo que sozinha. E aí estava a resposta do porquê que a sua prosperidade melhorava e piorava. Como ela tinha uma relação de desarmonia com o seu pai, vencer para ela significa mostrar para o pai, eu venci sem a sua ajuda. Porém, o subconsciente não permitia com que ela pudesse alcançar a verdadeira prosperidade justamente por causa dessa desarmonia que ela tinha com o seu pai.
mais importante para todos nós é o que precisamos aprender com cada uma dessas situações. Esse é o mais. Já que a vida, ela às vezes apresenta situações que aparentemente parece que são negativas para cada um de nós, o que podemos aprender? Como vamos reflexionar em relação a essa situação para que possamos sair da situação, mas sair da situação de uma maneira positiva? Exemplo, vou dar um exemplo pessoal, particular, né? Alguns anos atrás, dentre os colaboradores do departamento que eu estava atuando, tinha um colaborador que ele era muito teimoso. E, às vezes, as coisas tinham que ser sempre à sua maneira. Recebia informação, ele achava que tinha que fazer de maneira diferente. Recebia orientação, ele achava que poderia fazer com que essa orientação fosse executada de maneira diferente. E aquilo, às vezes, me incomodava. Pelo amor de Deus, precisa ser tão teimoso assim? Tudo bem que é inteligente, porém, tem outras pessoas também que são inteligentes. Basta apenas aceitar e executar. E um dia, bater um papo com esse colaborador, para que pudéssemos melhorar cada vez mais, ele virou para mim e disse: chefe, mas o senhor é teimoso demais. Eu juro que a minha reação foi: eu? Teimoso? Não. Teimoso, chefe. O senhor é teimoso demais. O senhor pode estar achando que eu sou teimoso, mas o senhor é 2 vezes mais teimoso que eu. A relação de amizade nos permitia. Claro, depois de uma conversa dessa, é natural com que eu pudesse reflexionar. Será que sou teimoso? Será que só eu não estou percebendo que sou teimoso? E aí tem uma vantagem, né? Nesse momento, o que eu pensei? Em minha casa tenho 3 seres que me amam verdadeiramente. Minha esposa e os 2 filhos. E sei que se eu perguntar para os 3, de maneira sábia, eles vão dizer se sim ou não. Então, um dia, cheguei em casa, depois desse bate-papo com esse colega, cheguei em casa, reuni a esposa e os filhos e disse: eu queria fazer uma pergunta para vocês, mas vocês têm que ser sinceros com o pai, tá? Não preciso nem pedir, porque eu sei que vocês vão ser sinceros, mas, pelo amor de Deus, sejam sinceros com o papai, né? E aí fiz a pergunta que não quer calar. Vocês acham que eu sou teimoso? A resposta foi um belo treino do riso, gente. Porque a esposa e os filhos começaram a rir. E eu dizia: não estou entendendo porque que vocês estão rindo desse jeito. E eles riam mais ainda, até que foi possível um dos 3 virar e falar: pai, e você tem dúvidas que você é teimoso? Percebe? Que eu estava comendo o biscoito do outro e achando que ele estava comendo o meu biscoito. E na realidade o outro era tão somente Deus disfarçado, me dando a oportunidade para que eu pudesse melhorar. Vamos reflexionar assim. Sócio dos bens alheios, também conhecido como ladrão. Sócio dos bens alheios é uma terminologia que nós utilizamos na Seitinoye. Algumas pessoas utilizam, nem todas. Outras falam ladrão. Sócio dos bens alheios, conhecido como ladrão. No mundo de projeção, no mundo dos homens, claro, uma pessoa que ela subtrai algo de uma outra pessoa, ela precisa arcar com as consequências, seja no mundo dos homens ou no mundo mental. Quem planta colhe, quem dá recebe. Tendência natural para alguém que tem o hábito de sacar ou subtrair bens materiais de outras pessoas para seu benefício é ser preso e pagar pelos seus erros.
No mundo da religião, e aí, já que estamos falando do pacote de biscoitos, o convite aqui é para todos nós. No mundo da religião, não é que o que ele está fazendo é certo. Está equivocado. Mas o ato de tirar algo de alguém é como uma ação de Deus disfarçado. Bodhisattva que reflete sonhos do mundo. Esse ser, conhecido como sócio dos bens alheios, quando ele tira algo de uma pessoa, é que esta pessoa tem uma vibração que rouba as coisas, sejam materiais ou conceituais, de outra pessoa. Exemplo, quando eu viro para alguém e digo, é falso, você é falso, eu estou roubando a dignidade do outro, porque o outro é imagem e semelhança de Deus. Ele pode estar manifestando a falsidade, mas na essência ele é imagem e semelhança de Deus. E o meu papel não é reconhecer a perfeição, a imperfeição, a projeção, é reconhecer aquilo que existe de verdade. Quando eu olho para o outro e critico, estou roubando a dignidade do outro. Quando eu marco um horário com alguém e chego atrasado, estou roubando o tempo do outro. Quando eu tenho o hábito de andar pela rua e ao tirar do bolso uma bala, tiro o embrulho, põe a bala na boca e jogo o papel no chão, eu estou roubando o tempo do outro que vai ter que limpar a porta da sua casa, da sua empresa, porque eu joguei o embrulho da bala. Quando aparece alguém conhecido como sócio dos bens alheios, é espelho. Ele paga porque está plantando. Mas eu preciso entender que essa ação encontrou eco dentro do meu coração, seja nos meus pensamentos ou sentimentos. E aí, quando eu fico extremamente chateado com ele que me roubou, é como a senhora do pacote de biscoitos, né? Pacote de biscoitos. Ele está pegando o meu biscoito. E na realidade sou eu que estou utilizando do biscoito dele. Nesse aspecto, para cada um de nós, a reflexão é importante. Por isso que o professor Masaharu Taniguchi nos diz, e com minhas palavras eu coloquei dessa forma. A pessoa que lhe parece ser agressiva, na verdade não é agressiva. Deus sente que algo está agressivo em nossa própria mente. E por meio do seu infinito amor, se manifesta em forma de pessoa agressiva para nos ensinar. Porque às vezes você pode encontrar uma situação que a pessoa vem com agressividade. E na realidade é o infinito amor de Deus se manifestando neste momento para que eu possa reflexionar que essa agressividade não está fora. Essa agressividade ela está dentro. Diz mais ainda, a lei mental funciona de forma a nos permitir corrigir nossa mente, observando nossas atitudes mentais errôneas, refletidas no espelho chamado nosso próximo. Nosso próximo. Aquilo que se manifesta ao meu redor é reflexo de meus pensamentos e de meus sentimentos. Se eu desejo com que o que está ao meu redor se manifeste de forma mais harmoniosa, conforme a vontade de Deus, eu preciso melhorar o que está dentro do meu interior. Nesse momento, vamos fazer 2 divulgações e retornamos alguns minutos depois dessas divulgações para que possamos continuar estudando sobre o pacote de biscoitos. Muito obrigado. A todos, muito obrigado. Tenho a felicidade de apresentar a todos vocês, neste momento, Palavras de Luz 2021, Preceitos Diários. Esses preceitos diários, lidos todos os dias nas suas casas, nas suas residências, nos seus estabelecimentos comerciais, têm a missão e a função de fazer com que o seu dia torne-se um dia radiante, alegre, feliz, cheio de vida, cheio de vivacidade, com palavras que extraem o potencial infinito
da nossa natureza divina como filho de Deus. Nas palavras do dia 2, diz: o homem está ligado em unicidade à grande vida do universo. Eu sou um com Deus. Deus permeia o universo. Eu sou um com a força que permeia o universo. Essa força poderosa está se movendo dentro da minha vida como uma corrente do mar profundo. Essa força poderosa é sabedoria infinita. Ela orienta meus planos e concretiza os melhores resultados possíveis. Portanto, adquiram e mantenham nas suas casas, nas suas residências, no seu trabalho, Palavras de Luz 2021. Procure nas nossas regionais, nas nossas associações locais ou mesmo no site que vai aparecer aqui para cada um de vocês. Muito obrigado! A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. Vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço. Um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil, neste e em outros mundos. Vibrações de amor, que chamamos de oração, são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Seichonoye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Roso, Templo da Cura Divina, a sagrada doutrina da Seichonoye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0 operadora 11 50 74 41 80. Oração, amor e luz. Na Seichonoye, a alma permanece iluminada no Santuário Roso, o Templo da Cura Divina. Muito obrigado. Muito obrigado, queridos amigos. Retornamos ao nosso estudo sobre o pacote de biscoito. Conforme dito anteriormente, sempre que surgir uma aparente dificuldade em nossa vida, busca enxergar Deus disfarçado nessa aparente dificuldade. Tudo que ocorre em nossa vida hoje é reflexo dos meus pensamentos e sentimentos do passado. Tudo que vai se manifestar em minha vida amanhã é reflexo dos meus pensamentos e sentimentos hoje. Se surge uma dificuldade, eu fico nervoso, chateado, irritado, estou novamente criando condições mentais para que essa mesma dificuldade, porém, com mais intensidade, se manifeste mais adiante em nossa vida. Mesmo que aparentemente pareça que é uma pessoa que está nos prejudicando, é Deus disfarçado, através do outro como espelho, projetando os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Nesse sentido, a reflexão é importante. Aprimoramento diário. Sim, temos que ter o esforço para o aprimoramento diário. Por isso, está escrito assim: os problemas constituem ótimas oportunidades para efetuarmos o autoexame e corrigirmos nossos erros. Se formos capazes de examinar a nós mesmos com toda a sinceridade e melhorar nossa atitude mental, tudo ao nosso redor começará a melhorar e os problemas desaparecerão
completamente. Aí tem uma palavra aqui que se chama autoexame. Corrigir os nossos erros. O detalhe é que quando surge uma oportunidade, muitas são as pessoas que buscam a resposta ou quem é o responsável pela dificuldade fora, mas não consegue olhar para si e entender que parte de mim e a mim retorna. Por isso que o convite aqui é esforço diário na busca do aprimoramento. Exemplo, aprendemos na Seichonoye, seja apaixonado pela prática da meditação Shinsokan. É afirmar todos os dias, eu sou filho de Deus. Sim, eu sou filho de Deus. Realizar a prática da meditação Shinsokan 2 vezes, no mínimo, por dia, é ter contato com Deus, Criador do Universo. E aumentar a nossa convicção, para que possamos criar uma vibração que seja condizente com a vontade de Deus. E como diz o texto, quanto mais próximo da luz, mais as trevas desaparecem. Por isso o convite aqui é, se porventura, você olha para a sua vida hoje e pensa, estou assim por culpa de meus pais, estou assim por culpa de meu ex-marido, estou assim por culpa de minha ex-esposa, estou assim por culpa do meu chefe, e passa a responsabilizar outras pessoas, não atinge o estágio de perceber que é Deus disfarçado, se manifestando no outro, para que possamos perceber através da aparente dificuldade, não uma infelicidade, mas uma bela oportunidade, para que possamos mudar a nossa vibração, a nossa atmosfera, os nossos sentimentos, de sentimentos negativos para sentimentos positivos. Olha aqui, ó. Nosso presidente, diretor-presidente, acabou de divulgar para todos os senhores, Palavras de Luz 2021. Oração do dia 5. Palavras do dia 5. Você é sempre o protagonista da sua vida. Você é sempre o protagonista. Você controla seu próprio destino. É por isso que você não deve culpar os outros pelo seu infortúnio. Você é o único responsável por seu infortúnio ou felicidade. Desde que você esteja disposto a se alegrar e ser grato, você será imediatamente uma pessoa feliz. Alegrar e ser grato. Manifestar alegria e manifestar sentimento de gratidão. A felicidade vai fazer parte. Isso significa, manifestar alegria e gratidão significa, não tem espaço em nosso coração para mágoa, ressentimento, rancor, tristeza, ódio, insatisfação. Essas coisas não podem fazer parte do nosso coração, não podem fazer parte da nossa mente. Porque se desejamos com que as graças de Deus, que já nos foram doadas, se manifestem de forma natural, precisamos sintonizar. Alegria e gratidão vai fazer com que possamos sintonizar com essas graças de Deus. E aí começa perdoando, tá? Começa perdoando. Perdoar. Seja o marido, ex-marido, esposa, ex-esposa, chefe, ex-namorado, ex-noivo, ex-namorada, ex-noiva. Não importa. Se você perceber que existe alguém que você tem que libertar, perdoa. Mas perdoa hoje. Não é perdoar amanhã, depois de amanhã, ou quem sabe quando Deus quiser. Deus está dentro de cada um de nós. E se é para perdoar, perdoe hoje. Mas elimine essa vibração, para que nosso coração possa manifestar, como diz a Palavra de Luz, sentimento de alegria e gratidão. E quando o sentimento de alegria e gratidão se manifesta, abrimos as portas para que todos os nossos objetivos se concretizem. Sabe qual é a tarefa? Tarefa imediata, ação imediata, que consta no final dessa história. O sentimento de gratidão é um remédio milagroso que cura todas as feridas, todos os males. Por isso, diariamente, repita, no mínimo, 1000 vezes as palavras: muito obrigado, muito obrigado. Sabe qual é a frase? Quem não zela pelo que tem, não pode querer o que não tem. Se eu não consigo agradecer aquilo que está ao meu redor,
Como eu posso desejar com que as coisas melhorem se me falta sentimento de gratidão por aquilo que faz parte da minha vida hoje? Agradeço ao esposo, à esposa, ao pai, à mãe, aos filhos, aos parentes, familiares, amigos, conhecidos, desconhecidos. Agradeço ao chefe. Agradeça a tudo. Mas quando se fala no mínimo 1000 vezes, agradeça, manifeste sentimento de gratidão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Não sofra pelo 1000. É o que o 1000 é a referência para que possamos perceber que nós temos que inserir no nosso dia a dia esse sentimento de ser grato a tudo e a todos. Essa vibração que emana de Deus, gratidão. E quando manifestamos essa gratidão, que essa vibração se instala em nossa vida, todas as coisas negativas desaparecem e, consequentemente, as coisas positivas passam a fazer parte da nossa vida. Para finalizar, diz assim o professor não, né? Consta assim no livro Siga Reto, Sempre em Frente. Se você pensar que justamente por ter acontecido aquilo, aprendi uma lição, progredi mais um pouco e for capaz de se sentir grato àquele incidente, conseguirá refazer-se totalmente do ferimento recebido. Olha só, vamos dar um exemplo simples. Hoje, para cada 10 pessoas que chegam para conhecer o ensinamento da Seichonoye, e nesse momento nós temos pessoas que estão conhecendo o ensinamento da Seichonoye, participando dessa atividade, para cada 10 pessoas que chegam, poderíamos dizer que 7 estão chegando porque têm uma aparente dificuldade na sua vida. Seja uma dificuldade financeira, de saúde, de relacionamento, mas tem uma dificuldade. 3 pessoas não têm aparentemente nenhuma dificuldade, mas têm o desejo, a curiosidade de conhecer o ensinamento da Seichonoye. Observa, 7, 3, a cada 10. Uma projeção, ok? A cada 10 pessoas que chegam, 7 têm uma aparente dificuldade. Vamos nos apegar a essas 7, que estão chegando com aparente dificuldade. 1 ano depois de conhecer o ensinamento da Seichonoye, 2 anos, 3 anos, ela decidiu, nesse período, praticar o ensinamento da Seichonoye, estudar o ensinamento da Seichonoye, vivenciar o ensinamento da Seichonoye. E, durante 3 anos de prática, vivência do ensinamento, ela adquiriu a convicção de que não é corpo carnal, é um ser espiritual. Ela adquiriu a convicção de que, como vida de Deus, ela é perfeita, ela é saudável. Como vida de Deus, nasceu para a saúde, riqueza, prosperidade e felicidade. Como filho de Deus, somente coisas boas fazem parte da sua vida. Adquiriu a convicção de que Deus já nos deu tudo. E eu só preciso sintonizar para que as graças de Deus se façam presentes em sua vida. E ao sintonizar, essas 7 passaram a manifestar a verdadeira felicidade, a verdadeira prosperidade, a verdadeira alegria em sua vida, a verdadeira harmonia. Observa, essas pessoas, essas 7, chegaram um dia graças a uma aparente dificuldade. Vamos imaginar, alguém adoeceu. Dessas 7, alguém estava doente. E aí chegou na Seichonoye. E ela descobriu que não, na realidade eu não estou doente, né? A doença se manifestou no meu corpo, mas como ser espiritual eu sou inadoecível, porque eu sou a própria vida de Deus. E ao adquirir essa convicção, a luz se fez presente na sua mente e a doença, que era a treva, desapareceu. Ela chegou graças à existência de uma enfermidade. E hoje ela tem a chave do sucesso, da felicidade, da prosperidade, da alegria e da harmonia na palma da sua mão, graças a uma aparente dificuldade. O professor Masaharu Taniguchi nos diz, quando ela olha para essa dificuldade, não é mais dificuldade, né? Já não tem mais o conceito de dificuldade, porque essa aparente dificuldade se manifestou como uma graça, porque foi graças a essa aparente dificuldade que ela teve contato com a verdade, homem, filho de Deus. Ao olhar para trás, ela não vai sofrer mais por aquela dificuldade, não vai sofrer mais por aquela dificuldade. Ela vai olhar para aquela dificuldade e manifestar sentimento de gratidão, não por amor à dificuldade, mas por perceber que a dificuldade já não era dificuldade. Ela criou as condições necessárias para que esta pessoa pudesse adquirir a consciência
de que nasceu para a saúde, a felicidade, a prosperidade, a alegria, a harmonia. Por isso as palavras dizem, se você pensar que justamente por ter acontecido aquilo, aprendi uma lição, progredir mais um pouco e for capaz de se sentir grato àquele incidente, conseguirá refazer-se totalmente do ferimento recebido. A doença já não faz parte mais da vida dessa pessoa, porque hoje ela tem consciência que é a imagem e semelhança de Deus. Da mesma forma para cada um de nós. Se olhou para trás e enxergou aparentes dificuldades, não são infelicidades, foram apenas oportunidade para nos forjar, para que hoje tenhamos a certeza, a crença, a fé. Eu sou a própria vida de Deus e nasci para a saúde, felicidade e prosperidade. Nesse sentido, o convite aqui para cada um dos senhores, para cada um de nós. Sempre que Deus disfarçado se manifestar em nossa vida, não busque encontrar a resposta fora, mas dentro de cada um de nós. Se é uma situação aparentemente negativa, pergunte-se, que tipo de vibração estou emanando para o universo para que eu possa atrair esta aparente dificuldade? Elimine essa vibração negativa, retorne à sua origem de imagem e semelhança de Deus e essa situação desaparecerá. Porque quando a luz se faz presente, a treva desaparece. Para finalizar, gostaria de convidar os amigos aqui para que pudéssemos fazer uma oração no final dessa atividade. Esta é a Sutra em 30 capítulos, Sutra Sagrada Sutra em 30 capítulos para a leitura diária. Oração do dia 30. Vou convidar a cada um dos senhores para que nesse momento possa assumir posição de oração e acompanhe durante alguns minutos esta oração. É fechar os olhos e apenas visualizar as palavras preenchendo o nosso ser. Em posição de oração. Palavras para concretizar o paraíso aqui e agora. A meditação Shinsokan, para se unir ao ser absoluto, consiste tão somente em mentalizar com a mente serena. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Deus está dentro de mim e o paraíso existe aqui e agora. Muito obrigado, queridos amigos, pela participação de todos os senhores. Que Deus abençoe a todos os senhores e os seus respectivos familiares. Muito obrigado.